Todo mundo bem? Animadíssimos? Doidos para conhecer o perfil da IBFC? Bom, Flávia, quais os assuntos que a IBFC cobra mais? IBFC, na parte de texto, normalmente você costuma ter um texto só ou vários? Um só. Um texto só, até quando a prova tem 20 questões. Ela só vai aumentando o tamanho do texto. Então, a prova mais comum, texto único, fácil. Então, ou seja, um texto que não tem um vocabulário muito complicado. Quais são as questões de texto mais recorrentes? Então vou fazer questão de texto. O básico, vocabulário. Então, o básico, uma questão é o quê? Vocabulário. Questão de figuras, o quê? De linguagem. Muito recorrentes na prova. E questão de tipologia textual. Pode cair uma questão mais complexa, perguntando assim, qual é o fragmento do texto que apresenta a opinião do autor? Pode. Então, é muito mais comum em outro perfil de banca, tá? Então, o mais comum em termos de interpretação de texto. Quando eu penso na gramática da IBFC, simples, alternativas como longas ou curtas. Lembrando que esse é o perfil da banca até qual ano? 2019. Porque a banca tem o direito de mudar de perfil o dia que ela bem entender. Às vezes a banca está acostumada com as provas super fáceis, aí de repente ela vira um negócio que o menino nem reconhece, tá? Então, gramática simples, alternativas curtas, perguntas diretas de fácil reconhecimento. Então, você sabe o que está pedindo. Então, é um conteúdo de fácil reconhecimento. A questão que é de formação de palavras, você sabe que é de formação de palavras. A questão que é de período composto, você sabe que é de período composto. Quais são os conteúdos mais recorrentes? Todos. Sendo muito honesto, você pegar várias sequências de 10 questões, você vai encontrar fonética? Vai. O que vai cair de fonética na sua prova? Desde conceitos fonéticos, dígrafo, ditongo, tritongo, isso aparece. Então, com certeza aparece. Você vai encontrar a questão de ortografia? Vai. Vai encontrar a questão de divisão silábica? Vai. Vai encontrar a questão de acentuação gráfica? Vai. Perguntando se as palavras foram ou não acentuadas pela mesma regra. Ela cobra morfologia muito mais focada na formação de palavras. Então, é mais recorrente. E aqui, no caso de classes gramaticais, ela está mais preocupada com noções gerais de classe. O que quer dizer isso? Ela está preocupada se você sabe que a palavra é substantivo, adjetivo. Ou seja, é mais comum ela cobrar uma questão dificílima de conjugação verbal? Não, não vai cair. Ou pelo menos não é comum cair na IBFC. Não vai cair medeia, requereram em vez de o quê? Requiseram, é menos habitual, não é o perfil da sua banca. Uma questão dificílima de emprego de pronomes relativos, uma questão de colocação pronominal, não. O mais comum é formação de palavras, noções gerais de classe. Aí ela sempre pede do período simples classificação. Tipos de sujeito, tipos de predicado, né? Então, período simples, vai lá pedir uma classificação e sempre vai ter uma questãozinha de classificação do período composto. Toda prova vai ter uma questão de período composto também. Perguntando se a oração é coordenada, subordinada e mais especificamente uma questão voltada para classificação. Então, assim, o que ela não faz, tá? Vou te explicar. Ela não aprofunda. É uma banca mais superficial. Ela cobra tudo, só que num nível de superficialidade super adequado. Sabe o que eu falaria? Sendo honesta, quero estudar para concurso hoje. Minha prova é daqui 4 meses. A banca é IBFC? Dá para fechar. Se o menino fizer o curso
Ah, eu fiz o curso de teoria, repassei os conteúdos, fiz exercícios simples e medianos, fáceis e medianos. Dá para fechar a prova. Agora, a mesma verdade se aplica a uma prova do Instituto AOCP? Não se aplica. Igual da FCC, não se aplica, gente. Você precisa de um pouco mais de tempo para você estar o quê? Treinado, né? Ah, então quer dizer que não dá para passar de primeira? Não. Eu não sei em que nível que você está, não é? Não quer dizer isso, mas quer dizer que é menos comum. Para esta banca aqui, eu consigo resultados mais o quê? Rápidos. Consigo fazer o menino ficar bom mais rápido. Porque o enunciado é direto, a questão é pequena, é uma questão de reconhecimento da matéria. Não tem aquele negócio aprofundadão que o menino não consegue fazer, não. No caso do Instituto AOCP, as provas estão super difíceis. Não sei se vocês viram as provas da Polícia Civil Espírito Santo, que foram agora em março de 2019. Foram 3 provas diferentes. As provas estão ótimas. Os fóruns de discussão estão bombando, porque todo mundo acha que cabe recurso em quais? Todas, isso. Vocês terem uma ideia do nível de dificuldade. Claro que não é verdade, a prova estava até bem feita. A questão é que gera mais dúvidas porque a forma de cobrança é um pouco mais complicada. Todo mundo bem, animadíssimos. Então, nós vamos corrigir uma prova da IBFC, do estado do Acre, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. E aí eu tô rindo aqui com o pessoal, tô falando assim, a prova para carpinteiro, eletricista, mecânico, operador de máquinas, operador de trator agrícola, pedreiro e pintor. Falei, só vai ter espaço para ser servente de pedreiro se não souber português. Porque pedreiro vai ter que saber pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito que tinha na prova. Então, não adianta não que é necessário, gente. Vamos que vamos. Então, eu tenho aqui IBFC. Essa prova foi de dezembro de 2012. Então, é uma prova super recente, tá? Então, a gente tem lá Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Você até que fez um bico de cerveja, né, professor? Já fiz altos bicos, né, Robson? Aí eu vou colocar cargos variados aqui, ó. Vários cargos, né? Reticências, uma prova de dezembro de 2019. Então, uma prova bastante, vamos dizer assim, recente, para você avaliar o seu português e entender também como é que a banca trabalha. Por exemplo, assim, ó, só se você pegar a questão 2, está perguntando sobre o texto se ele é prescritivo, preditivo. Então, o aluno teria que saber o que é preditivo, né? Ah, Flávia, o que é preditivo? Que faz uma previsão. Então, vem de prever, né? Proibidos, lixões ainda são utilizados para descarte de resíduos no Brasil. Uma das soluções é a transferência dos trabalhadores para cooperativas de reciclagem, experiência pela qual passou a cearense Lúcia. A cearense Lúcia Fernandes do Nascimento é uma entre milhões de brasileiros que não tiveram infância. Bom, então nesse pedacinho aqui, basicamente, ele está o quê? Narrando a experiência dela, né? A vida era dura em Heriutaba, interior do estado, onde ela nasceu e de onde saiu aos 10 anos com os pais e 3 irmãos para ir morar em Brasília. O trabalho duro a ajudou a forjar sua identidade, mas sua essência natural de cearense típica já estava presente na fala direta e expansiva e na personalidade forte. Começou a trabalhar uma semana após ter chegado ao Planalto Central. Então foi para Brasília, né? Aos 10 anos, em uma casa de família. Ironicamente, tinha de cuidar dos filhos dos patrões, justamente ela, que era uma criança. Então, ela tinha 10 anos e foi para Brasília tentar uma vida melhor, cuidar dos filhos. Comecei a trabalhar nos lixões sem saber muito dos perigos. De repente, fui me dando conta. A lembrança mais forte foi no dia que perdi minha amiga Gleice. Trabalhávamos juntas, conversávamos, dividíamos sonhos e frustrações. Ela morreu no chão da estrutural, depois que uma carreta tombou em cima dela, conta. O objetivo de Lúcia de se transferir do lixão foi facilitado em 2010, com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Houve, então, enquadramento jurídico que permitiu que cooperativas relacionadas à coleta de lixo fossem contratadas formalmente como prestadoras de serviços.
A transferência para galpões veio depois de muita luta e reivindicação. Mas ela destaca ainda que o processo de convencimento dos catadores de que eles não poderiam ganhar seu pão também foi muito difícil. No lixão não tinha INSS, não tinha segurança, não tinha refeitório digno, não tinha um banheiro, não tinha local de trabalho digno. Hoje temos tudo isso. Não deixei de lutar. Com o fim do lixão em 2018, resíduos passaram a ser depositados e tratados no aterro sanitário de Brasília. O Distrito Federal tem cerca de 1,3 mil catadores de materiais recicláveis, com o governo cedendo 5 espaços, 2 deles só para recuperação de resíduos. Bom, então o texto explica bem aí nesse último parágrafo, né? Vamos dizer assim, o que acontece com a situação dos lixões no Brasil. Vamos lá, esse texto está baseado na realidade? Sim ou não? Sim, está basicamente baseado na o quê? Realidade. Ele apresenta a situação dos lixões no Brasil? Sim, também. Então, como ele está no estilo relato, notícia, né? A base dele aqui, ele tem trechos narrativos que se limitam ao segundo parágrafo do texto, basicamente, e depois ele vai contar como é a vida nos o quê? Lixões, e como foi o processo de convencer as pessoas que trabalhavam nesses espaços a se deslocarem para outros espaços. Então, eu tenho lá assim, ó, segundo o texto, assinale a alternativa correta. Há um relato sobre a vida de Lúcia, que trabalhou por muitos anos em um lixão no Ceará. Onde é que está o problema? Há um relato na vida de Lúcia? Sim. Que trabalhou por muitos anos em um lixão? Sim. Só que ela trabalhou por num lixão onde? No Planalto Central. Ou seja, o lixão estava em Brasília. Então, ela nasceu no Ceará. Mas o nosso problema aqui, ó, é que está falando um lixão no Ceará. Quando, na verdade, é no Distrito Federal. B, eu tenho lá assim, ó, o contato de Lúcia com o trabalho no lixão aconteceu no Distrito Federal. Então, essa daqui deve ser a nossa resposta, né? Mas você vai ver o erro de todas. A maioria dos trabalhadores dos lixões não quis trabalhar nas cooperativas. Então, quando ele falou assim, ó, a maioria dos trabalhadores não quis ir trabalhar nas cooperativas. Na verdade, foi difícil, beleza? Foi difícil convencer, mas não falou no texto que a maioria, né, vamos dizer assim, não quis ir. Lá a gente tem assim, ó, mas ela destaca ainda o processo de convencimento dos catadores de que eles não poderiam ganhar seu pão. Também foi muito difícil, mas não falou que a maioria não foi. A maioria foi porque o lixão foi fechado, né? 'Então, os catadores foram para o local com segurança, banheiro, foi difícil convencer, beleza? Há cerca de 1,3 mil catadores de materiais recicláveis que trabalham no lixão do Distrito Federal. Vamos só lembrar, gente, o lixão foi fechado. Então, no lixão não tinha INSS. Então, há cerca de 1,3 mil catadores no Distrito Federal que trabalham nos depósitos cedidos pela Prefeitura. mil trabalhadores, catadores nos depósitos cedidos pelo governo do Distrito Federal, beleza? Então, basicamente, é isso que eu vou ter. Logo, a nossa resposta correta vai ser a letra B, de bom continuar estudando. Aí, vou para cá, questão 2, eu tenho lá o seguinte. O texto é classificado como... Aí eu tenho que olhar o que acontece. Prescritivo seria dar uma receita, né? Prescrever uma orientação, por exemplo. Uma receita de remédio é prescritivo. Tome 2 vezes ao dia, dê um pulinho.
E ele não argumenta, na verdade ele relata, né? Relata, apresenta. Preditivo, relata serve, mas o preditivo não serve, porque o preditivo é que faz considerações para o futuro. Então, daqui a 5 anos, os lixões estarão dessa e dessa forma. Então, não tem como ser preditivo e relatar. Expositivo é um texto que se baseia na realidade. Esse texto aqui se baseia na realidade. É uma notícia, né, do R7, então ele se baseia na realidade. E apresenta é possível, porque basicamente eu estou nessa lógica de relato, então apresenta é viável. Injuntivo não tem jeito. O que é um texto de natureza injuntiva? Manual de instrução, cartilha, geralmente ele oferece instrução, ou seja, é um texto instrucional, que inclusive pode prescrever uma norma de conduta realmente. Então, a melhor resposta aí é a letra C, um texto expositivo. Texto expositivo baseia-se em conceito, explicação. Então, ela explica o que é o lixão, o que não tinha lá, o que tinha, né? Fala da segurança nesse lugar e apresenta. Então, ela apresenta como é que esse processo foi feito, que no caso aqui existe mais ou menos um relato. É claro que um texto, ele pode apresentar mais de uma tipologia, e quem estudou direitinho sabe isso. Neste texto aqui também, há trechos narrativos, tá? Então, no texto em análise, há sequências narrativas também. Isso não compromete a nossa resposta, porque prescritivo não tem, ele não está te dando uma instrução. Preditivo também não tem, porque ele não está fazendo referência a alguma coisa que vai acontecer. Injuntivo não tem, que seria mais ou menos a mesma coisa do prescritivo. O texto injuntivo é de caráter instrucional, faz uma recomendação, né? Valida um procedimento, beleza? Aí eu estou na questão 3, que está lá assim, ó. No texto, há vários trechos em que aparece a fala direta de Lúcia Fernandes. Assinale a alternativa em que aparece uma expressão não dita por Lúcia, tá? Ela morreu no chão da estrutural, depois que uma carreta tombou em cima dela. Então, ela morreu no chão da estrutural, tá dentro de um trecho com aspas, que marca o quê? A fala de Lúcia, beleza? Aqui, ó, observe onde é que estão as aspas. Terceiro parágrafo. Então, na hora da gente identificar o discurso direto, discurso direto usa aspas, né? Então, isso daqui está acontecendo no terceiro o quê? Parágrafo. Então, eu tenho assim, comecei a trabalhar no lixão sem saber muito dos perigos. De repente, fui me dando conta. A lembrança mais forte foi no dia em que perdi uma amiga. Aí, trabalhávamos juntos, conversávamos, dividíamos sonhos e frustrações. Ela morreu no chão da estrutural depois que uma carreta tombou em cima dela. Conta, esse trecho todo que está entre aspas é a fala de Lúcia. Então, ela morreu no chão da estrutural depois que uma carreta tombou, está dentro das aspas. Então, é a fala de Lúcia. No lixão não tinha INSS, não tinha segurança, não tinha refeitório digno. Observe que está entre aspas também, mais ao fim do texto, lá no penúltimo parágrafo. Então, eu tenho lá assim, ó, mas ela destaca ainda que o processo de convencimento dos catadores de que eles não perderiam seu ganha-pão, também foi muito difícil. No lixão não tinha INSS, tá vendo que está entre aspas? Então, as aspas é que estão marcando esse discurso que direto, beleza? Letra C. Mas sua essência natural de cearense típica já estava presente na fala direta. Quem usou esse trecho aqui foi o narrador do texto. Então, basicamente, eu tenho isso aqui, é uma fala do autor, narrador do texto.
Depois, na letra D, comecei a trabalhar no lixão sem saber muito dos perigos, tá? Entre aspas. Então, para você fazer essa questão, bastaria saber que discurso direto, ele está marcado pelo uso de o quê? Aspas. Dentro de aspas, dentro de aspas, dentro de aspas, a resposta é a letra C, é uma fala do autor do texto. Aqui a gente tem terceiro parágrafo e também no penúltimo parágrafo, tá? Quatro. Observe, 2 deles só para a recuperação de resíduos. Assinale a alternativa correta quanto à classificação gramatical das palavras destacadas. Então, 2 deles aí é uma contração da preposição de, mais o pronome o quê? Eles. Só que nós não temos essa resposta, né? Então, nós vamos tomar esse eles aqui como pronome. Na verdade, o que acontece é de mais o que? Eles, né? Então, é preposição mais o pronome. Beleza, mas a gente vai fazer assim. Para, aí eu sei que é uma preposição. E de, eu também sei que é uma preposição. O que eu fiz? Eu basicamente fiz a questão por eliminação. Eu sabia o para e o de, logo eu soube que a resposta era a letra A. E aqui, para aproveitar para revisar, ó, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, então, nossas preposições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São as preposições que existem na nossa língua. Lembrando que o A, ele pode ter outras classificações que não sejam o quê? Preposição. Pode ser artigo, pode ser pronome, né? Então, o A, ele tem outras classificações. Essas são as preposições, não são as principais, é ponto final. São todas que o quê? Existem. E o A está circuladinho ali porque ele pode ter outras classificações. Vamos aproveitar que a gente está estudando, né? Vamos rever essas classificações do A para efeito de classes gramaticais. Então, classificações do vocábulo A. Você pode fazer uma ficha, né? Se você quiser, fica bonitinho, organizado. Então, classificações do vocábulo A. O que vai acontecer com esse vocábulo A, gente? Quais são as opções para ele? O A pode ser artigo, o A pode ser preposição, o A pode ser pronome, pessoal, oblíquo, átono, e o A também pode ser pronome demonstrativo. Então, todas essas opções aqui para o nosso A, beleza? O que eu posso pensar, então, do nosso A? Se ele é artigo, acompanha um substantivo. Então, os artigos, por definição, acompanham um substantivo, beleza? Se o A é preposição,
une palavras na mesma oração. Se o A é pronome pessoal oblíquo átono, o que acontece com o pronome pessoal oblíquo átono? Completa verbos e, ocasionalmente, ele pode funcionar como sujeito de verbos causativos ou sensitivos. Então, completa verbos e pode funcionar ainda como sujeito de verbos causativos ou sensitivos, tá? Então, essa daí, nossa opção. E para ele ser um pronome demonstrativo, equivale a aquela. Então, ele tem valor de aquela. Então, vamos exemplificar, porque é sempre mais fácil entender com exemplos, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, conheceu a mãe do rapaz. Observe que mãe é um substantivo, então esse a que aparece aqui é um artigo, está definindo a palavra mãe. Então, conheceu a mãe do rapaz. Preposição. Começamos a planejar o futuro no presente. Isso é a maior verdade, gente. Não dá para planejar o futuro no futuro, não. Então, suas ações de hoje é que vão definir como é que você vai estar amanhã. Começamos a planejar o futuro. Eu estou unindo aqui dois verbos que constituem uma locução, o quê? Verbal. Então, começamos a planejar o futuro no presente. Une palavras dentro da mesma oração. E nesse caso aí, eu estou unindo dois verbos que constituem uma locução verbal. Aí eu tenho pronome pessoal oblíquo átono. A primeira opção é completa verbos. Então, eu posso dizer assim, eu a vi no local. Quem vê, vê o quê? Alguém. Então, eu a vi no local. Quem vê, vê alguém. Esse a aí funciona como objeto que direto do verbo ver. Mas eu também posso ter uma construção com verbos causativos e sensitivos, tipo assim, ó, deixei-a resolver o caso. Então, deixei-a resolver o caso, deixei que ela o quê? Resolvesse o caso. Deixei-a resolver o caso. Então, esse a que está aparecendo aí, ele funciona como sujeito do infinitivo na oração reduzida. Esse azinho funciona como sujeito do verbo que? Resolver. Deixei que ela resolvesse o caso. Nas duas situações, quando ele é pronome pessoal oblíquo átono, ele retoma palavras. Então, o mais fácil para você lembrar é que aqui ele retoma palavras. Ele é um termo anafórico, né? Então, no caso do pronome pessoal oblíquo, ele pode ter essas duas funções, completa verbo, ou funciona como sujeito de causativos e sensitivos, tal como apresentado nos exemplos abaixo, mas eu posso pensar também que ele retoma palavras. Eu a vi no local, ele está retomando, por exemplo, assim, eu vi Maria no local, uma palavra que eu falei antes. Deixei a resolver o caso, deixei que ela ou deixei que Maria resolvesse o caso. Então, nesse caso aqui, ele sempre está retomando uma o quê? Palavra, beleza? Bom, pronome demonstrativo, o que acontece com o pronome o quê? Demonstrativo. Eu tenho lá assim, ó. Você conhece Maria? A de olhos verdes.
Então, você conhece Maria? A de olhos verdes. Aquela de olhos o quê? Verdes. Então, esse azinho que está aparecendo aqui é um pronome demonstrativo e equivale àquela. Você conhece Maria? Aquela de olhos o quê? Verdes. Então, basicamente, esse azinho que aparece aqui funciona como pronome o quê, gente? Demonstrativo. E essas questões de classificação de palavras, quer de preposição, quer de tipos de a ou de qualquer outra palavra, são recorrentes em prova, independentemente da banca. Então, a gente sempre vê questões de classificação, bem comum, beleza? Então, as classificações morfológicas do vocábulo a, artigo, preposição, pronome e pronome pessoal oblíquo átono, e aqui pronome pessoal, pronome demonstrativo, né? Aqui a gente tem que avaliar um pouco a função, sempre acompanha o substantivo. Então, basicamente, isso aqui que a gente tinha que ver do A. Agora, nós estamos na questão 5. Eu tenho lá o seguinte: assinale as alternativas analisando-as em verdadeiro ou falso. Começou a trabalhar uma semana após ter chegado ao Planalto Central. A expressão em destaque se refere a uma região de Heriutaba, onde nasceu Lúcia. Então, e aí? É isso? É uma região onde ela nasceu? Claro que não, né? Porque ela nasceu no Ceará e essa cidadezinha fica o quê? No Ceará. Então, falso, beleza? Aí depois eu tenho o Distrito Federal tem cerca de 1,3 mil catadores de materiais recicláveis. Então, quando eu falo Distrito Federal tem cerca de 1,3 mil, a expressão é classificada sintaticamente como sujeito simples, verdadeiro. Então, trata-se do sujeito do verbo que? Ter. A essência natural de cearense típica estava presente no jeito trabalhador e calado de Lúcia, que se mostrava sempre serena e tranquila. Não, gente, eu tenho um cearense aqui na minha sala de aula. Jeito calado, de jeito nenhum. Tranquilo e sereno, jamais. O que o cara fala sobre os padrões do cearense? Geralmente uma pessoa muito expansiva, de personalidade forte e de fala direta. Gente, por que eu identifiquei que isso é verdadeiro nessa sala de aula? Será por que, Robson Lins, meu cearense típico? Claro que devem existir cearenses atípicos, mas você é isso aqui tudo, ó. Fala direta, fala o que pensa, até o que não deve, expansiva e personalidade não é forte, não, é Jesus na causa. Então, basicamente, essa está errada porque a personalidade típica do cearense, de acordo com o segundo parágrafo do texto, é fala direta. Aí eu tenho, além da fala direta, expansiva e personalidade forte. Nada de uma pessoa serena. Então, errada. De modo que a nossa resposta seja, então, letra D de devo continuar o quê? Estudando. Questão 6. Eu tenho lá assim, ó. A ortografia estabelece padrões de escrita das palavras de uma língua. Sendo assim, assinale a alternativa em que todas as palavras foram escritas o quê? Corretamente. Então, nós estamos buscando erros ortográficos nas palavras. É um privilégio, Então, você super contribuiu para responder a 5, né? Tinha um cearense aqui, eu falei, não, isso aqui estava no segundo parágrafo do texto, que se identifica com a personalidade de Robson.
Então, na questão 6, eu tenho lá assim, ó, é um privilégio receber pessoas amigas e conversar enquanto se ouve, o enquanto, obviamente, é assim, né? Quase morri com esse enquanto. Enquanto se ouve uma boa música. Então, eu tenho privilégio e enquanto aí como erros na alternativa. Depois eu tenho tudo mudou de repente, separado. Ela havia trago o que transformaria sua vida para sempre. Ela havia trazido. Não existe ela havia trago. O único particípio do verbo trazer é trazido. Então, eu havia trazido os documentos. Né? Ele foi trazido ao hospital. Se você achar feio falar trazido, você fala ele foi levado. Mas o certo é trazido, tá? Eu tenho trazido novidades para vocês todos os dias. Eu tenho trazido do verbo trazer, o único particípio é trazido. Embaixo da mesa, embaixo, junto. Embaixo da mesa estão os tênis da adolescente. SC. Da adolescente que não os achava há horas. Esse A, por incrível que pareça, tá certinho, que é A com H no sentido de indicação de tempo decorrido. Então, a questão manteve um padrãozinho aqui, ó, de palavras juntas ou separadas. O único particípio do verbo trazer é trazido, adolescente é com SC, e a nossa resposta correta é a letra D. Se você pusesse a mão na consciência, consciência com SC, não teria trazido este problema para casa. Então, resposta D de devo estudar ortografia. Toda vez que aparecer uma questão de ortografia, gente, aproveita para fazer uma pequena lista de palavras. Põe na sua cabeça assim, a questão de ortografia, vou aproveitar para retomar pelo menos 20. Aí começa lá. Contra-cheque, uso padrão que caiu lá, por exemplo, ó. Contrassenso. Beleza? Usufruto. Já pensou aqui em pelo menos 3. Aí depois, obcecado, que é uma palavra que sempre cai. Obsessão. Aí como caiu privilégio, que é essas que tem, e ó, disenteria, essa daqui vive caindo em prova. Digladiar, 2 vezes o que? A letra I. Quer ver outras 2 que sempre caem? Etimologia. O que acontece no etimologia? A gente acha que é temudo, né? Igual etnia. Etnia é temudo. Etimologia tem o I, né? Adivinhar com I também. Aí, ó. Advir. Essas não tem I, essas daqui tem. Você vai pensando nessas palavrinhas aqui, né? Aí eu tenho, por exemplo, sucinto, que não tem SC por causa do adolescente lá. Suscitar. Se você tiver o livro Português Descomplicado, que é o livro que a gente usa aqui como referência, mas não é obrigatório ter o livro, na página 41 existe uma lista das palavras mais cobradas em prova. Então vai dar para você ter uma referência pelo menos, tá? Aí eu tenho, por exemplo, paralisação com a letra S, beleza? Dá para colocar aqui uma coluninha? Hombridade, com H, que a gente às vezes erra, né? Espontaneidade. Aqui a gente erra aqui, né? Porque quer escrever espontaneidade. Então, são palavras também super recorrentes em prova. Aí eu tenho pretensioso, 2 vezes a letra S. Ansioso, 2 vezes a letra S. Pesquisar. Analisar.
Se eu fizer sempre uma listinha de 20, observando essas palavras, obviamente, que caem mais em prova, juntando com as que eu já tinha, aí eu vou melhorando a questão de ortografia, porque ortografia é sempre treino, que a gente poderia colocar aqui 21, empecilho, cai pra caramba essa daqui, reivindicar, também é uma palavra que sempre aparece em prova, eles colocam um N aqui, né? Ela não tem esse N, e a banca coloca. Então, você vai fazendo lista que vai acabar melhorando aí a sua base de ortografia. E não desprezar o conteúdo de ortografia, porque ele sempre cai. E você pode aproveitando, por exemplo, a correção de questões, fazendo fichas. Igual a gente fez a fichinha do A, você pode fazer uma fichinha com palavras mais relevantes do ponto de vista da ortografia, beleza? Ok, então estou na questão número 7 agora. Considere as regras de concordância nominal e verbal e assinale a alternativa correta. Quando os portões foram abertos, percebemos que havia muitas pessoas naquele lugar. O haver está certinho, haver com valor existencial, sempre na terceira pessoa do singular. Então, havia. Por que a gente usou a terceira pessoa do singular? É um caso de verbo impessoal. Está formando oração sem o quê? Sujeito. Então, por isso, ele foi mantido na terceira pessoa do singular. E tá certo, né? Já fazem 2 anos que estou na lista de espera para aquela vaga de emprego. Já entendi por que você está esperando, por causa desse fazem aí. Tem que ser já faz 2 anos. Então, aqui, ó, já faz 2 anos. Verbo fazer, e essa daqui é incorreta, fazer, indicando tempo decorrido, ele fica sempre na terceira do o quê? Singular. É um caso de oração sem sujeito. Então, o verbo fazer indicando tempo decorrido fica na terceira pessoa do singular. É um caso de oração sem sujeito. A resposta já é essa. Meus óculos caíram e quebraram a alça. Tá certinho, porque óculos é uma palavra plural. Precisei levá-los, os óculos, à ótica para consertá-los. Perfeita a frase. Óculos é palavra plural, né, gente? Houve 3 discursos espetaculares. A multidão estava estarrecida. Houve, não pode ser houveram. É a mesma explicação daqui. Haver com valor o quê? Existencial. De modo que a resposta seja a letra B, o verbo fazer indicando tempo decorrido fica sempre na terceira pessoa do singular, beleza? Aí eu tô agora na questão 8. Eu tenho lá assim, ó, observe, todos os dias, Dona Maria vai, quem vai, vai à mercearia e compra o necessário para a família. Bom, como ela vai à mercearia, quem vai, vai a, mais o a que a palavra mercearia admite. Então, a crase é o quê? Obrigatória. Compra o necessário para a família, sem crase aqui. Por quê? Não se usa crase depois de preposição. Então, não se usa crase depois de preposição. Aí eu tenho lá assim, ó. Há muito tempo a acompanho nessa rotina. Há muito tempo, no sentido de faz muito tempo. Indicação de tempo decorrido. Então, é com H. E a acompanho, obviamente, não se usa crase antes de verbo, né? Esse a que está aparecendo aqui é um pronome. Então, é sem crase. De modo que eu vou ter como resposta a letra A de amanhã vou estudar português. Então, eu tenho
acraseado, por causa da regência do verbo ir, quem vai, vai a. Mercearia é uma palavra feminina. Não se usa crase depois de preposição, então sem crase. A com H indicando o tempo decorrido. E aqui é um pronome antes de verbo, não tem jeito de colocar crase, de modo que a nossa resposta seja a letra A. De amo estudar português. Então, vamos fazer a questão 9 agora. Então, eu tenho assim, ó, quanto à regra de acentuação nas palavras a seguir, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho espécie, tenho a palavra vitória e tenho a palavra perpétuo. Todas se separam assim. Se o acento fosse na última sílaba, a gente chamaria a palavra de oxítona. Se o acento for na penúltima sílaba, a gente chama a palavra de paroxítona. E se o acento for na primeira sílaba, ou na antepenúltima, que é o certo da gente falar, a gente chamaria a palavra de o quê? Proparoxítona. Então, acentuação barra tonicidade, porque às vezes eu não tenho acento, mas a sílaba tônica é a última. Se for na última sílaba, lembrando que nem sempre vai ter acento, tá? Se for na última sílaba, a palavra é o quê? Oxítona. Exemplo de palavras oxítonas: ruim, baú, oxítonas. A última sílaba é tônica. Pode ser sem acento ou com acento, desde que a última sílaba seja a sílaba tônica. Se for a penúltima sílaba, nós vamos chamar a palavra de paroxítona. Então, palavra paroxítona, eu posso ter, por exemplo, história, penúltima sílaba acentuada. E posso pegar uma sem acento, só para você se lembrar que nem sempre precisa ter acento. Rubrica é uma paroxítona, só que ela não é acentuada. A sílaba tônica é o bri. História, essa daqui. Então, a penúltima sílaba é tônica. E posso ter a antepenúltima sílaba tônica. E aí, essa palavra vai ser proparoxítona. Se eu tiver uma proparoxítona, todas, aí nesse caso, todas são o quê? Acentuadas. Vamos supor que eu tivesse a palavra sílaba e a palavra átomo. Então, sílaba acentuada, átomo acentuada. No caso da antepenúltima sílaba, todas são acentuadas. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são o quê? Acentuadas, beleza? Então, se eu tiver espécie, o que está acontecendo? Espécie tem acento na penúltima sílaba, então eu já sei que ela é paroxítona. Vitória tem acento na penúltima sílaba, eu já sei que é paroxítona. Perpétuo tem acento na penúltima sílaba, eu já sei que é uma palavra também paroxítona. Espécie é uma paroxítona terminada em ditongo. Aí vamos avaliar. O I é uma semivogal ou uma vogal? Imagina aqui o que eu tenho de escala, tá? Aqui era o antigo U tremado, trema não existe mais. Aqui eu tenho as letras I e U. Aqui eu tenho a letra E, a letra O e aqui eu tenho a letra A. O A é sempre o quê? Vogal. O I é semivogal e o E é o quê? Vogal. Se o I é semivogal e o E é vogal, paroxítona terminada em ditongo crescente. Vitória, eu tenho o I, que é semivogal, e o A, que é vogal. Lembrando que o A, nessa escalinha, ele é sempre vogal. Então, a paroxítona terminada em ditongo crescente também. E no caso de perpétuo, eu tenho U,
que também é semivogal, O, que é vogal, paroxítona terminada em ditongo crescente. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são chamadas de proparoxítonas, o quê? Eventuais. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente são chamadas também de proparoxítonas eventuais. Então, existe isso na nossa língua, tá? Bom, eu estou buscando a explicação para a acentuação gráfica dessas palavras. Então, eu tenho lá assim, oxítonas? Não. Paroxítonas? Não. Proparoxítonas, né? Na letra B? Não. Letra C. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescentes devem ser acentuadas. Essa daqui é a resposta, letra C. E a letra D, impossível, porque está falando que as palavras são o quê? Oxítonas, né? Então, nossa única resposta possível, letra qual? C, de continuarei estudando até tomar posse. Lembrando que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são chamadas de proparoxítonas, o quê? Eventuais. Então, existe isso mesmo na nossa língua. Continuei estudando, aí agora eu estou na 10. Considere as regras de ortografia e assinale a alternativa correta. Eu valo sim, tenho muito valor e minha opinião deve ser respeitada. Só que, na verdade, não existe eu valo, né, gente? Eu valho. Isto não tem nada a ver, então, isto não tem nada a ver, no sentido de não tem relação. Então, isto não tem nada a ver com o assunto. Não abrirei nenhuma exceção. Ó, outra de ortografia. Não abrirei nenhuma exceção. Exceção com C cedilha, sim. Aí, na letra C, eu tenho lá assim, ó. A intenção era não abrir exceção nenhuma. Esta era a opinião dos responsáveis. Então, exceção está escrito certo, intenção está escrito certo. Chegou com o buquê embaixo do casaco. Então, embaixo, junto, né? Para fazer uma surpresa. Ele tinha boas intenções. Então, ele tinha boas intenções, chegou com o buquê embaixo do casaco. Trabalhou de novo, você viu ortografia, deixa eu aproveitar essa questão para trabalhar algumas formas de primeira pessoa que existem, tá? Vê, ó. Nós estamos trabalhando a primeira pessoa, tá? Não é o particípio, você não fazer confusão. Caber. Aderir na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu adiro. Valer. Eu valho. Caber, eu caibo. Uso caber 2 vezes. Trocar o caber aqui embaixo por medir. Suar, eu suo. Trazer, eu trago. Só que esse trago aqui não é particípio, né? Esse trago é presente do indicativo. Eu trago boas notícias. Tragar, fica igual. Eu trago. A pessoa traga um cigarro na hora do intervalo. Eu trago um cigarro na hora do intervalo. Não faço não que mata, tá? Eu meço. Então, algumas formas que a gente tem um pouco mais de dificuldade, que vale a pena se ater a elas, né? Pensar nelas um pouquinho. E a questão, de novo, cobrou ortografia. Caiu ortografia,
tenta expandir a sua base, pense em outras palavras. Você está fazendo prova para estudar. Só no dia da prova mesmo é que você está se avaliando, né? Até lá você precisa aproveitar a prova, ela tem que ser um momento de aprendizado. Você tem que aprender com a prova. Então, beleza até aqui. Pensei agora, questão 11. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. As palavras chegavam e saíam são verbos no pretérito que? Imperfeito. Bom, eu costumo brincar com vocês e falar assim, ó, pretérito imperfeito do indicativo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha porque já era. Então, tudo que é imperfeito merece uma vainha porque já era. São as desinências próprias do pretérito imperfeito. Então, quando eu faço chegavam, vá, saíam, ia. Então, eu tenho as desinências. Quer dizer que essas duas formas são o pretérito imperfeito do indicativo. As palavras chegavam e saíam são verbos que estão no pretérito perfeito. Falso, né? As palavras chegavam e saíam são verbos e estão no pretérito mais que perfeito. Não, né? E as palavras soubesse e pudesse, então em pretérito imperfeito do subjuntivo sempre vai terminar em SSE. Então, soubesse e pudesse, SSE. Logo, resposta a essa questão, letra B, de bom continuar o quê? Estudando. Então, estão verdadeiras 1 e o quê? 4. 12, você tem uma tirinha. Leia a tirinha abaixo para responder as questões de 12 a 14. A vovó dormiu na frente da TV. Legal, podemos mudar de canal. Você não entendeu. Aí, basicamente, a vovó realmente, literalmente, na frente da TV. Ela dormiu na frente da TV. Então, o que acontece? A primeira pessoa entendeu que ela tinha dormindo assistindo televisão. E a segunda pessoa percebeu que ela estava realmente, literalmente, sobre a televisão, né? De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. O clímax do enredo acontece no primeiro quadrinho na fala da personagem da direita, que demonstra que está feliz com a notícia. Não, o clímax do quadrinho acontece na transição aí, né? O clímax do enredo acontece no segundo quadrinho, em que a fala do personagem apresenta algo que não permite ao leitor saber como será o desfecho. Exatamente, você não tem como saber onde é que está essa avó, né? Você só tem como perceber onde é que está a avó no terceiro quadrinho. Então, o desfecho está no terceiro. E o clímax está no segundo, né? Porque ele acorda o menininho. Tipo assim, você não entendeu. Então, você fica curioso para saber o que é que deve ser o quê? Entendido. O clímax do enredo acontece no primeiro quadrinho? Não, né? O clímax do enredo está no terceiro quadrinho, no balão de fala da personagem da esquerda, que está dormindo em uma posição o quê? Inusitada. Não, né, gente? Na verdade, o você não entendeu é o clímax. E o desfecho é a vovó dormindo. O que é o clímax numa narrativa? É o momento que antecede o quê? O desfecho. Então, o clímax de uma narrativa é o momento que antecede o desfecho da narrativa, beleza? 13. Quanto aos enunciados, assinale a alternativa incorreta do lado de cá. Então, 13. Quanto aos enunciados, assinale a alternativa incorreta. O enunciado a seguir está na primeira pessoa do singular. A vovó dormiu na frente da TV. Quando eu falo a vovó dormiu, é ela dormiu.
Se ela dormiu, não é primeira pessoa, é terceira pessoa do singular. Beleza? Então, essa daqui, incorreta. Já sei que a resposta é essa. Vou avaliar as outras. O enunciado a seguir está na primeira pessoa do plural. Podemos mudar de canal. Podemos, essa desinência mos, primeira do plural, certo? Letra C. O enunciado a seguir está no pretérito perfeito. Você não entendeu. Entendeu o pretérito perfeito do indicativo. Vendeu, morreu, entendeu? Pretérito perfeito do indicativo. Trabalhou de novo essa noção de tempos e modos verbais, né? E letra D, eu tenho lá assim, ó. O enunciado a seguir está na segunda pessoa do singular. Você não entendeu. Então, o enunciado a seguir está na segunda pessoa do singular. Entendeu? Eu tenho segunda pessoa do singular, porque o você é um pronome de tratamento. Isso aqui dava para entrar com recurso, tá? Ele não perguntou o verbo, né? Ele perguntou o enunciado. O enunciado está se referindo a quem ouve. Quem ouve é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são de segunda, mas concordam em terceira pessoa. Só que o enunciado, ele não pediu só o verbo. A frase toda está na segunda pessoa. Isso aqui foi uma maldade. É o que a gente chama de segunda pessoa indireta. Então, quando eu tenho um pronome de tratamento, eu tenho que me lembrar de que os pronomes de tratamento, eles são de segunda. A concordância deles é que se dá em terceira pessoa. Então, o enunciado está na segunda pessoa, a frase como um todo, porque se refere ao ouvinte. O verbo está conjugado na terceira pessoa. Só que ele não perguntou o verbo, ele perguntou o enunciado como um todo. Como o enunciado se dirige ao ouvinte, nesse caso aí, você tem terceira somente no verbo e o enunciado é de segunda pessoa. Por que o enunciado é de segunda pessoa, gente? Porque faz uma referência ampla ao ouvinte, beleza? Então, é só você se lembrar de que os pronomes de tratamento, eles são de segunda, mas concordam em terceira, tá? Se ele é de segunda, o enunciado é de segunda, embora o verbo esteja na terceira pessoa. O verbo está na terceira pessoa para atender a uma exceção de concordância, né? Estou na questão 14 agora. Eu tenho lá o seguinte. Observe a fala da personagem da direita no primeiro quadrinho. Quanto ao sentido expresso pelo uso do ponto de exclamação, assinale a alternativa correta. Então, ponto de exclamação, você não entendeu. Ou, desculpa, peguei o segundo quadrinho. A fala do primeiro quadrinho. A vovó dormiu na frente da TV. Legal! Então, quando eu tenho esse sentimento, né, que ele pediu o balãozinho da direita, então, legal! Basicamente, o que eu tenho? Entusiasmo, ele achou que foi bom, né? Então, apatia, empatia, entusiasmo, sarcasmo. Entusiasmo, né? Apatia seria indiferença. Empatia, você se colocar no lugar do outro, ou seja, você conseguir entender a realidade do outro. Entusiasmo, que achou bom, né? Vamos dizer assim, o que o outro falou. Sarcasmo seria uma ironia pesada, né? Uma pessoa sarcástica e irônica. Então, nesse caso aqui, resposta letra C, entusiasmo. E a fala que você estava analisando, isso aqui, ó. Essa era a fala a ser analisada. Demonstra entusiasmo.
Assinale a alternativa em que a palavra foi grafada corretamente. Então, vamos combinar? Caiu muito ortografia nessa prova, né? Infortúnio. Letra B, rubrica. Letra C, intuito. E letra D, gratuito. Então, gratuito, intuito, sem acento. Rubrica, sem acento. A palavra é paroxítona. Infortúnio, paroxítona terminada em ditongo. Crescente. Então, se é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ela deve ser o quê? Acentuada. Então, de modo que eu tenha como resposta a letra A.